Porque nós, ao liderarmos a ordem, não basta apenas ser farmacêutico. Ok. Temos que ter em atenção a gestão. Consta-nos, né, que a doutora foi membro da comissão dinamizadora, né, para a criação da Ordem dos Farmacêuticos de Angola em 2002. Se eu começar aos gritos, de forma explosiva, quem ouve numa assembleia, só o que eu digo é que está certo. Não. Nós temos que trabalhar, o futuro bastonário tem que trabalhar com evidências. Saudações farmacológicas, sejam então bem-vindos a mais uma edição daquele que é o Núcleo Cast. Esta é a nossa terceira edição. Certamente. Né? E para comemorarmos, assim, por assim dizer, esse projeto, a terceira edição, temos aqui vamos chamar, é uma senhora, né? Que é pós-graduada em Gestão de Unidade de Saúde pela Universidade Católica Portuguesa. Antes disso, obviamente, é uma farmacêutica, né? Cursou Ciências Farmacêuticas no ensino superior na Universidade de Porto, em Portugal, né? É gestora hospitalar farmacêutica e, para além de... Eu tenho aqui um currículo com 4 páginas. Para vocês terem a noção de quem estamos a falar, é uma pessoa muito importante. E não podia ser de forma diferente pelo nível de excelência que é aqui a nossa plataforma Núcleo Cast. Antes de apresentarmos a nossa convidada, vou pedir que vocês subscrevam o nosso canal, vou pedir que vocês partilhem e que a informação chegue o mais longe possível. Eu falei aqui muito do que a pessoa que está diante de mim representa, mas não posso apresentá-la sem dizer o nome desta grande senhora que é a doutora Helena da Silva Carvalho Soarte. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e sinta-se à vontade para ter então essa horinha de conversa connosco. Obrigada, agradeço o convite do Núcleo Cast e cá estamos dispostos para termos uma conversa farmacologicamente falando. Muito bem. Então, doutora, nós queremos começar por perceber de onde é que nasceu essa paixão pelo ramo da saúde. Se começou desde a infância já... Pronto, desde que se conhece por pessoa, um ser pensante, né? Pensou em ser farmacêutica ou isso foi consequência da vida? Não, sempre gostei e sempre foi uma paixão. Portanto, quando era mais pequenina não era diretamente farmácia, mas já gostava de manipular, já gostava de perceber porque é que o fármaco estava dentro de uma ampola, em que condições é que ele era embalado, porque é que tínhamos que partir daquele jeito. A minha mãe era enfermeira e naquele tempo esterilizavam-se as seringas, os injetáveis, havia uma serra que também era esterilizada, porque as ampolas, portanto o componente do invólucro de proteção do injetável não é como hoje, que a gente vai àquela zona que está marcada, faz um clique. Exato. E a ampola abre. Não, era mesmo com uma serra, tudo aquilo. Portanto, que eu já tinha muita curiosidade neste sentido. De facto, tinha durante a infância. Ok, e pelo que a doutora se lembra da sua infância, com quantos anos então é que ingressa, né, para a Universidade de Porto, Universidade de Porto, Portugal, para cursar o curso de Ciências Farmacêuticas? Como é que foi esse processo todo? Queremos então perceber um bocado. Ok, exatamente. É assim, eu vou torcer um bocadinho, porque não foi diretamente para a Universidade do Porto. Havia este sonho e na altura nós não tínhamos em Angola o curso de farmácia, não tínhamos. E então eu entrei para a Universidade Agostinho Neto, para a área de Química. Entrei para a Química, mas sempre com a expectativa de poder um dia conseguir ir para a farmácia. Entretanto, houve esta oportunidade pelo Ministério da Saúde e o INAB e o Ministério da Cooperação Portuguesa que disponibilizaram algumas bolsas neste sentido. Então eu e algumas colegas concorremos, na altura estava a terminar também o médio, estávamos com essa perspectiva, infelizmente não saiu logo, entrei para a Faculdade de Ciências, para o curso de Química, e quando estava no 3º ano surgiu a oportunidade. E não hesitei.
Abandonou Candidatei-me, então, nesse sim, candidatei-me e consegui a bolsa e fui para Portugal. Foi assim que fui para o aeroporto para tirar o curso de Não tem Ciências arrependimentos Farmacêuticas. da escolha, porque às vezes que... Não tenho, porque na altura já era uma paixão forte, entre outras paixões, que não sou uma pessoa de uma paixão só, porque pronto, também gostaria de ter sido astronauta, isto também era um sonho Sonhos de quase exatamente, a todas as crianças. Todas as crianças, gostaria muito de ver como é que isso das estrelas, como é que se chegava lá. Depois tinha uma amiga que partilhava o sonho comigo, ela teve a oportunidade depois de viajar para fora do país, tentou contactar para saber como é que isso seria possível e de facto nós não tínhamos muitas condições para podermos ingressar nesta área. Neste caso, 2 licenciaturas? Não, fiz Química até o terceiro e depois fui fazer as Ciências Farmacêuticas no Porto e foi assim, porque parei e interrompi o curso de Química no terceiro ano. Ok, na altura sentiu muita diferença entre o panorama angolano e o português? Muita. Todos os nós que fomos bolseiros e estudantes nesta altura sentimos a carga curricular era totalmente diferente. Okay. Foram poucos os que acabaram efetivamente os cursos, muitos depois desistiram. Nós fomos persistentes. Exatamente. Exatamente. Entramos uns 7 ou 8 na faculdade da Universidade do Porto, de farmácia, e terminamos creio que 3. Ok. Essa experiência, doutora, como é que foi os estágios lá? São mais na área de química ou mais para a produção? Galênica, as preparações. O estágio é muito completo. Tu interages com as diferentes áreas farmacêuticas. De saídas farmacêuticas, tu tens sempre a farmácia comunitária. Nós antigamente utilizávamos muito a designação da oficina, agora está mais a terminologia comunitária. Okay. Tinhas a farmácia hospitalar, tens a indústria, portanto tens a parte agora também da regulação, não é? Que trata, portanto, os vários setores da farmácia, investigação, por exemplo. Portanto, há muitos sítios que a gente faz um pequeno estágio que melhora sempre o nosso currículo académico. Certamente. E das várias áreas, qual foi a que mais ficou? Clínica? Qual foi a inclinação da doutora, né? Hospitalar. Foi a farmácia hospitalar? Desde o início, sim. Eu fiz um primeiro estágio na farmácia comunitária, foi na Ordem da Trindade, e depois fiz a parte hospitalar na farmácia do Hospital São João, no Porto. E por acaso encantou-me. Mas é só para a área administrativa ou mesmo né? A parte clínica, né? Da farmácia. Pois, comecei com a parte operativa mesmo da farmácia como tal, e depois comecei a engrenar um bocadinho para a parte administrativa. Também tive essa curiosidade. Nunca gostei de me limitar apenas àquilo. Era um estágio curricular, mas eu tentava sempre saber como é que funcionava já a parte da logística, como é que funcionava a parte administrativa depois fora da farmácia. Portanto, sempre tive este ramo, esta tendência para esta curiosidade, e foi por isso que eu depois encaminhei-me para outras áreas, porque eu depois fiz logística hospitalar. Sim. E depois também fui fazer a pós-graduação em gestão hospitalar. Ok. E por isso mesmo é que surgiu aqui essa questão, que é sobre a parte administrativa, que nós falamos muito, porque consta-nos, né, que a doutora foi membro da comissão dinamizadora, né, para a criação da Ordem dos Farmacêuticos de Angola em 2002. Quer-nos contar um bocado como é que foi aquela época? Exatamente, foi uma época um bocadinho difícil, porque nós, tínhamos chegado ao país. Sim. E como tal, vinhamos de um país com uma determinada organização, e que o primeiro passo era saber quem era a associação profissional que deveríamos estar afiliadas. A Asofarma. Pois, mas naquela altura a Asofarma era uma associação de todos os profissionais, tinha os médios e também tinha os superiores. Também lá contactámos de facto a Asofarma, inscrevemos-nos, mas depois vimos que o âmbito era muito diferente de uma ordem.
E nestas voltas contactei um outro colega profissional, que já tinha terminado o curso uns anos antes, e questionei quantos farmacêuticos de facto somos superiores, como é que a coisa estava estruturada. Ele disse, não, também fiz um pequeno levantamento e de facto temos que organizar a parte superior dos técnicos de farmácia. Disse, vamos a isto. Foi um desafio grande. Foi um grande desafio, disse, motivei-o, disse, vamos a isto imediatamente, com os dados que tu tens aí, assim foi. E pronto, na altura também tínhamos regressado recentemente ao país, não é? Tínhamos que organizar a vida familiar, não é? Nossas condições e tudo mais, foram tempos difíceis, e então nós tínhamos que andar, não havia telemóveis, como vocês hoje têm, para comunicarem, andar do hospital em hospital, presencialmente, tentando contactar os colegas, saber quem está na farmácia X, quem está na farmácia Y. Não havia praticamente muito poucas farmácias comunitárias, então fomos passando palavra e depois também queríamos saber fora de Luanda como é que estava a situação. Pronto, aí nós fomos caminhando, interagindo sempre com colegas, sempre que alguém fosse uma província tentávamos saber, e pronto, fomos fazendo uma pequena base de dados, e depois eu falei, está na altura de nós falarmos com os colegas sobre a ordem. Então pronto, tivemos que sensibilizar, porque muitos foram apanhados assim de surpresa, uma coisa que nova e que não fazia muito sentido, estavam acomodados como estavam, sabem como é que isto funciona, e aí foi, depois surgiu esta oportunidade no Hotel Trópico, um colega também vinha lançar um livro aqui ao país e nós dissemos... Em 2002 isso, certo? Exatamente. Porque tem um que foi em 2005, certo? Sim. Então é só para não confundirmos as datas. As datas, pois aí teve este lançamento do livro no Hotel Trópico, passa a publicidade, e nós vamos aproveitar esta apresentação do colega. Veio para nós falarmos do qual era o objetivo, a necessidade de se criar uma ordem, sensibilizamos mais os colegas neste sentido e tivemos lá o nosso tempinho. E pronto, foi aí que ficou definido, os colegas apoiaram a ideia, uma boa parte dos colegas, e então fomos indicados e votaram, vamos para que os 3 colegas organizem isto, façam um levantamento para nós começarmos a dar os primeiros passos. E quais foram os... já colegas, a doutora disse que... Os colegas e as atividades que foram produzidas a partir daí, né? Porque é preciso se perceber como é que foram, a doutora esteve presente, precisa se perceber mais ou menos como é que foram esses primeiros passos da ordem, para depois percebermos como está o panorama atual. Ok. Nestes primeiros passos estava o Dr. Quintas, eu e o Dr. Quintas, este colega que eu me refiro, que logo no primeiro momento eu contactei, além de estar preocupada em arranjar um emprego, que na altura ainda fiquei um ano desempregada à procura, porque não estava mesmo, era uma situação muito difícil. E então com o Dr. Quintas começamos a dar os primeiros passos, e nós fomos lá já neste ponto do hotel fazer a sensibilização. E os colegas presentes apoiaram a ideia e indicaram-nos para ele como coordenador da comissão dinamizadora e eu como adjunta. Então pronto, depois disto as primeiras linhas era fazer o levantamento de quantos somos, onde estão, tudo mais, fizemos esses dados estatísticos e começamos a trabalhar e criamos um pequeno núcleo. Incluímos o Dr. Mateus Fernandes, também fez parte deste primeiro núcleo, para nós começarmos a caminhar. E assim foi. Então, hoje a doutora abraçou este processo. Tanto que hoje é coordenadora da comissão instaladora. Sim, mas antes de abraçar este processo, ainda na comissão dinamizadora anterior, depois o Dr. Quintas, por incompatibilidade da sua responsabilidade no seu local de trabalho, teve que abdicar da coordenação. Então, pouco tempo depois, eu tive que assumir a coordenação. E foi esta coordenação que eu também liderei até a criação daquela ordem que nós hoje estamos a corrigir tudo isto. Sim. Que temos então a formada OFACAPFA, que é a comissão instaladora, para a posterior partirmos para uma ordem. A gente, ao pessoal que também vive um pouco fora do mundo da farmácia, precisa perceber que hoje nós
Nós não temos uma ordem atualmente, temos uma comissão instaladora. Exatamente. Como é que funciona mais ou menos, doutora? Esta comissão instaladora surgiu porque, como lhe disse, nós depois de termos feito aquela primeira comissão instaladora, nós, portanto, preparamos tudo, os regulamentos, estatutos e tudo mais. Houve o primeiro bastonário, o segundo bastonário. Infelizmente, durante estes 15 anos, por questões administrativas, um erro administrativo, procedimento, ficámos mal enquadrados. Ficámos enquadrados como uma associação pública. Associação pública. Uma associação pública quando uma ordem tem que ser uma associação privada. Okay. Pronto, detectou-se esta não conformidade em 2024. Ano passado. Sim, exatamente, finais do ano passado, detectou-se esta não conformidade e surgiu a necessidade urgente de se corrigir isso administrativamente, porque estávamos numa situação de ilegalidade. Então, tivemos que recomeçar novamente com a comissão instaladora. Pronto, fui convidada para moderar alguns dos processos desta transição e depois acabei por assumir num pleito eleitoral, numa assembleia, novamente a coordenação da... 15 anos depois. 15 anos depois para nós estivemos entrarmos. presentes e votamos ainda. Muito obrigada. Doutora. Absolutamente. E como é que a doutora olha para o panorama farmacêutico? É animador. Atualmente? É animador. É animador. A classe está a ser respeitada. Hoje já se fala de farmácia. Há 15 anos atrás nós não estaríamos a ter esta conversa. Era uma luta. Era uma luta, não é? Temos hoje jovens que sentem a necessidade de nós falarmos da nossa profissão. Estamos reconhecidos não só entre nós, classe, mas também pelos outros profissionais da saúde, assim como parceiros institucionais. Temos o MINSA, temos o ensino superior, temos, portanto, todos estes parceiros hoje recorrem também aos parceiros da ordem, interagem connosco, portanto já somos escutados. E depois, na parte do ensino, também houve uma grande reviravolta, porque começamos a ter as faculdades, certo. Já temos os nossos farmacêuticos aqui formados, aumentou o leque de farmacêuticos, a nível da farmácia comunitária também sentimos que houve uma expansão muito grande. Os nossos utentes hoje já respeitam e reconhecem o trabalho do farmacêutico a nível das farmácias comunitárias. Portanto, vejo com muito otimismo a nossa classe neste panorama da saúde em Angola. Hoje podemos dizer que, pelas últimas informações que tivemos, estávamos em número de mil e tal. Éramos 1000 e poucos farmacêuticos. Significa que o número daqui para frente cresce de forma exponencial ou vamos continuar com o crescimento gradual que nós fomos tendo ao longo está a dos crescer. tempos? Há 15 anos atrás éramos para aí 500, 600 farmacêuticos. Okay. Hoje já estamos a beirar quase os 3.000, não é? Já estamos a cerca de 3.000 farmacêuticos, o que é muito bom. Okay. O que é muito bom. Licenciados, sim, porque em termos de técnicos médios temos aí a volta de quase 20.000. Uau. Técnicos médios, sim, senhor. Quer dizer, vamos caminhando para a solidificação da nossa. Exatamente. Da nossa classe. E há outra coisa boa que aconteceu, esta criação da OFA-CAPFA, porque há necessidade, nós somos uma família. Precisamos de nos unirmos. Nos unirmos e estarmos alinhados. Sim. E não só como a gente fazia de uma forma empírica, eu sou o superior, tu és o técnico, sim, eu faço isto, ou melhor, eu ordeno que tu faças isso e tu obedeces, tu tens que obedecer para fazer aquilo. Não é isso que se pretende. É alinhar uma família, nós temos que ter os regulamentos todos alinhados. Nós já temos neste momento o nosso estatuto aprovado, tanto da OFA como da CAPFA. A OFA é a Ordem dos Farmacêuticos de Angola e a CAPFA é a Câmara dos Profissionais de Farmácia de Angola. Então, o processo está todo ele alinhado. Todo ele alinhado, para que depois não haja sobreposições, sim, nas atividades e posicionamentos das duas categorias profissionais. Mas nós estamos bem afinadinhos, a OFA tem estatuto, eles também têm o seu estatuto, foi aprovado, aprovamos os dois, alinhados, e então é este o objetivo. Qual então a diferença, doutora? Que eu aqui fiquei um bocado encabulado.
que sabe a diferença entre a OFA e a CAPFA. Gostaria de perceber. Ok. Na OFA, nós temos como membros todos os técnicos superiores de farmácia. Portanto, o que te permite ser um membro da OFA Sim. é que tu tens que ter como base uma licenciatura em farmácia ou em ciências farmacêuticas. Já para os profissionais de farmácia, os da Câmara Profissionais de Farmácia, têm que ter um curso médio. Pelo menos um curso médio. Tem que ter um curso médio. Ok. Tem que ter um curso médio. E estamos pronto. Agora o país conformou-se um bocadinho. Estamos nesta história ainda de haver alguns auxiliares de farmácia, mas tem que ser médio ou abaixo do médio. Então, aqui uma coesão entre OFA, aquela que se chamava Assofarma, que hoje é CAPFA, segundo que a doutora deu a entender, e também associamos a Armed, né? Que a agência reguladora não, do leite. vamos... Já uma comunicação... A comunicação entre existe. todos. A comunicação entre todos nós existe, até porque eles são o órgão fiscalizador. Sim, exatamente. Exatamente. Esta comunicação, mas existe a autonomia entre as atividades de cada uma das individuais, da atividade de cada uma destas classes. Portanto, a ordem dos farmacêuticos, os técnicos superiores, e a CAPFA para os técnicos médios ou abaixo. Portanto, tudo que é Câmara é para técnico médio, tudo que é ordem é técnico superior. Portanto, é esta a distinção que há, mas como nós somos uma família, temos que estar alinhados. E temos a OFA e a CAPFA. Quando terminarmos este processo da comissão instaladora, aí vamos ter depois a ordem, a CAPFA com o seu bastonário e com o seu presidente, a CAPFA. Muito bem. Quais são os maiores desafios que tem enfrentado até então dentro desse processo todo? Olha, são vários. De facto, são vários desafios que requerem. Eu agradeço também à nossa equipa, que eu até chamo assim carinhosamente, temos a designação da Turma dos Vampiros. Isto porque... A Turma dos Vampiros. A Turma dos Vampiros, porque quando assumi a ordem, todos nós temos os nossos empregos, todos nós temos a nossa carga laboral, não é? O pão nosso de cada dia. A correria. Exatamente. E nós tivemos tive a pensar como é que a gente vai trabalhar nesta comissão dinamizadora, uma vez que nós é uma filantropia para nós, não é? Nós não estamos a ganhar por estar a realizar este trabalho. Então, o que é que a gente fez? Combinamos que vamos fazer das 21 à meia-noite, a gente trabalha para a Ordem e para a CAPFA. Razão pela qual que é a Turma dos Vampiros. É a Turma dos Vampiros. Mas chamamos os vampiros, porquê? Porque nós é que damos o nosso próprio sangue. Tiramos o nosso próprio sangue, não tiramos de ninguém. A perceber? Nós é que é a Turma dos Vampiros, das 21. Então, organizamos-nos assim, trabalhamos muito pelo WhatsApp, porque assim conseguimos reunir. Neste momento a comissão instaladora tem 15 membros que estão distribuídos dentro de um organograma, e dentro destes membros temos também a parte regional, que também foram os vampiros que aderiram mais tarde, mas graças a Deus estamos a ter sucesso, exatamente, como tínhamos pouca disponibilidade financeira e conseguimos demonstrar que com esta forma de trabalhar é possível, por isso é que nós criamos uma plataforma digital onde todos os membros fazem a sua inscrição. Não temos inscrições físicas. Isso é muito bom já. Não temos, criamos todas as ferramentas de forma digital. O membro que estiver em cabine acessa a nossa plataforma, se é a OFA, direciona-se para a OFA, estão lá descritos os requisitos, se é CAPFA, se é médio, vai para a CAPFA, estão lá os requisitos necessários, submete-nos os seus documentos, diplomas, tudo do local onde se encontra. Uma equipa analisa, esta que também está estruturada para analisar, faz a aprovação, tem a sua carteira. Se ele precisar de uma declaração, qualquer documento que ele precise, é só entrar na plataforma, estão lá, requisita, faz o pagamento via RUP, porque nós também não recebemos nada em cash, nem por IBAN, por transferências, não, é mesmo por RUP. Então ele faz e automaticamente nós avaliamos o que ele solicitou, a documentação toda que submeteu, e ele recebe no local aonde estiver por e-mail, recebe todos os seus documentos. E outra coisa boa, estamos a trabalhar com o código QR. Pronto, exatamente. Esse processo das inscrições, eu tenho uma pequena dúvida. Na verdade, isso leva 1 mês, 2 meses?
Ou assim, nós temos relativo? que reconhecer, não, é relativo. Nós estamos numa fase embrionária, Certo. têm que ver que nós começamos com este processo em junho, estamos a falar, somando as duas classes, quase num 20 e tal mil, 25, quase 24 mil profissionais para serem inscritos. E o que é que nós temos tido? O que atrasa não é o processo em si, é muitas das vezes o cumprimento dos requisitos. Os colegas mandam-nos fotografias a sorrir, não pode. É bom Então, explicar bem isso, doutora. Pois, a gente fizemos comunicações, alertamos como é que teriam que ser as coisas e é um bocadinho, mandam-nos fotos em festas, Colegas, dentro do carro, não podemos fazem isso. imprimir. Isso é sério, doutora? Exatamente, é sério. Não Fotos podemos em imprimir festas. fotos em festas. Muitas vezes reclamam que não conseguem, mandam-nos o seu e-mail com erro. Quando aprovamos o processo, temos a devolução, a notificação que dá a mensagem de que o e-mail não está ativo, existe algum erro no e-mail. Os colegas também muitas das vezes não nos submetem os documentos como devem ser. Por exemplo, nós pedimos sempre, por exemplo, o reconhecimento do INARES. Certo. Que é que muitas das vezes já chegaram a meter, mandam o diploma e no campo em que tem que ir o documento do INARES, Não tem nada. mandam-nos às vezes uma solicitação de visto, só para o sistema fazer uma leitura. E a gente, quando pede para retificar, então estes processos Isso é tudo que exatamente fica atrasam um demoroso. bocadinho. Claro que nós temos oscilações também na estabilidade da plataforma ou da internet, como Certo. acontece nos bancos, como acontece em outras áreas, não é? Mas não é o que gera esta situação, porque nós também ficamos muito preocupados e começamos a analisar. Certo. Porque é que há colegas que dizem que ficam 2, 3 meses e depois o sistema por acaso registra no histórico, fica todas ficam assinalado todas as vezes que a gente retorna ao processo. Porque falta isto, não pôs a filiação, não pôs este campo, não pôs aquilo, faltou isto. Então, quando os colegas fazem o preenchimento correto, não há qualquer problema. Em menos de 15 dias, eles geralmente têm o processo aprovado. Era essa dúvida que eu Era tinha, essa porque achei que o tratamento da carteira de superior fosse... Tens o diploma, tens o certificado, fazes o scanner dos documentos e colocas na plataforma, mas não. Precisa de ter o reconhecimento do INARES primeiro. Isso é óbvio. Tem que isso é ter. óbvio. Tem que ter o reconhecimento do INARES, assim como dos técnicos médios, também tem o das direções provinciais. Exatamente. Os requisitos estão lá todos Notários. descritos. Exatamente, em função disso tem que ter, porque senão qualquer diploma entra. E nós estamos a passar um filtro e vamos continuar a filtrar. A gente também não diga que o que já passou está tudo certo, não é? Mas vamos fazendo sempre a filtrar os diplomas. E isto, pronto, é muito bom, porque de todo o país nós conseguimos ter a inscrição dos vários farmacêuticos sem ter necessidade, e técnicos sem ter necessidade de se deslocar a Luanda com despesas, com estes Numa custos. estimativa, doutora, ou em percentagem, quantos farmacêuticos credenciados já temos? Porque temos vários farmacêuticos ainda licenciados que não Sem têm essa a carteira. carteira, então... Mas está a falar em termos de... Quem está inscrito na ordem tem que ter a carteira. Ok. Porque assim, o processo na ordem, tu tens que fazer a tua inscrição, é analisada para as duas classes. É exatamente igual, a gente não diferencia. O que vai diferenciar é que um é médio e o outro é superior, em termos de documentação, mas os requisitos são basicamente os mesmos. Portanto, estão lá descritos quais são os requisitos. Tu submetes esses requisitos, depois de nós analisarmos, é aprovado. Pouco tempo depois, tu tens que ir solicitar a tua carteira profissional. E quando tu solicitas a tua carteira profissional, se tu já estás inscrito e está tudo correto, não há problema nenhum em se emitir a carteira. E, portanto, quando nós notamos que há alguma coisa que não está bem, como por exemplo a fotografia, ele faz uma atualização e mudou a fotografia, nós não podemos imprimir. Aí nós temos que notificar, o sistema notifica novamente a plataforma, o membro, dizendo que
qual é a não conformidade que tem dentro do seu processo. O erro, né? O erro. E ele ali tem que melhorar isto. Muitas das vezes faz 2, 3 vezes. E muitas das vezes nós até acabamos por tirar a foto quando se ele aparece fisicamente, para nós mostrar melhor. Tem que ter o fundo branco, como está ali o requisito, está nesta posição. Nós tivemos o cuidado, quem for a nossa plataforma está lá no nosso carrossel, para não estar a sorrir, para não estar em festa, para não estar com as mãos assim. Quer dizer, tem que ter mesmo postura como se fosse uma fotografia para um passaporte. Certo. Não, é comparar uma instituição. Aí nós conseguimos ter logo a carteira. Ele tem logo a carteira todas as sextas-feiras, entre as 8 e as 14 horas, 14h30, a gente tem as carteiras. Exatamente, faz a emissão das carteiras e a pessoa recebe sempre a notificação. A sua carteira já está disponível. Às sextas-feiras só, doutora? Sim, em princípio às sextas-feiras. É reiterar só. Isso quer dizer que são já todas as... Já são sextas, não é já segunda, terça, não. Não, só as sextas-feiras. Quando ele recebe a sua notificação, significa que ele na semana a seguir, na próxima sexta-feira, tem lá a carteira pronta para ele ser entregue. Okay. Com a nossa mensagem então, calorosa. Apelar, fazer um apelo aos colegas, por favor, para facilitarem também o trabalho que está a ser feito. Tirem bem as fotos. As fotos, fotos a sorrirem, festas... Não, por favor, porque... Complica o sistema todo. Tem sido um esforço titânico, né? Pelo que a doutora está aqui a partilhar connosco, conseguimos logo perceber que tem sido um esforço titânico. Então, bem-aja a classe por isso. E hoje, pronto, doutora, nós chegamos aos 50 anos de independência, né? Tivemos há pouco tempo o Dr. Santos Nicolau condecorado. Como é que a doutora vê esta nova geração de farmacêuticos a ser formado? Podemos dizer que serão bem representados daqui a 10 anos? Uma vez que, por exemplo, a doutora vai fazer parte de um núcleo que, a dada altura, vai dar lugar a farmacêuticos que vêm depois da sua geração. Estamos a falar de geração que vem do Dr. Wilson, Dr. Helder e depois outras pessoas que vêm atrás. Como é que vê essa geração de farmacêuticos, essa geração vindoura? Exato. A vida é mesmo assim, é feita de ciclo. Exato. É feita de ciclos. Ninguém está aqui para semente para sempre, não é? Exato. Nós sabemos que há os ciclos e, de facto, este novo ciclo promete alguma coisa, assim, de facto. São jovens determinados, estão dispostos e têm orgulho na profissão que escolheram. São sempre dinamizadores, impulsivos. Temos, de facto, que ajustar um bocadinho a alguns fatores. Evoluímos um bocadinho em termos do número de farmacêuticos disponíveis no mercado, mas agora nós temos, e peço a essa nova geração, que agora a luta é melhorar pela qualidade destes farmacêuticos. A excelência. A excelência mesmo, para termos o rumo à excelência, a qualidade com que são formados. Nós temos muitas debilidades na língua portuguesa, na interpretação, que a gente sente isso mesmo dentro das nossas plataformas, nos nossos grupos do WhatsApp, colegas que nos vão contactar na ordem. Portanto, nós temos também algum trabalho a fazer em relação à classe. Tenham que pesquisar um bocadinho mais, tenham que se dedicar e saber que a profissão não é estanque, é dinâmica. Nós não podemos estar parados, todos os cursinhos são necessários. Hoje em dia, um farmacêutico não se limita só ao curso de farmácia. Exatamente, tem outras componentes. Atualizações constantes. Tem outras componentes que fazem a carreira e o posicionamento dele no mercado de uma outra forma, como, por exemplo, a sua estabilidade emocional. Hoje em dia fala-se muito na parte emocional do profissional. Nós temos que emocional. Exatamente, nós temos que estar em situações muitas das vezes de empatia relativamente aos nossos utentes. Temos que ter, além do curso de ciências farmacêuticas, perceber um bocadinho da gestão do tempo. Não é? Temos que ter também formas de administrar conflitos. Portanto, são pequenos subcursos, subformações que às vezes completam-nos no futuro. E eu acho que esta juventude tem que apostar um bocadinho mais nisto, não acomodarem-se muito na parte que eu já tenho só o diploma, terem os horizontes abertos, serem bastante curiosos,
Está a perceber, dentro do devido respeito, mas a curiosidade é que nos leva a progredir. Certo. E é neste sentido, eu acredito que esta juventude vai dinamizar o setor. Ok. E há muitos que já estão a dinamizar, porque eu tenho ido a workshops e como estou aqui com esses dois Certo, jovens, certo. não é? Que há uns anos atrás não me estariam a fazer estas perguntas, estariam muito mais recatados, muito mais. E então é isto que nós pretendemos. E eu apoio e louvo de facto que e há vários grupos, de vários núcleos agora de farmacêuticos, a classe está a tentar sobressair e dinamizar-se. Isso é Amém. muito bom. E eu estou aqui a conversar com a doutora e eu percebo que a doutora tem muito para nos passar em termos de conhecimento. Já pensou em alguma vez partir para o lado acadêmico enquanto docente? Não sei, universitária pelo nível que ostenta. É assim, o lado acadêmico como tal, Como não. docente mesmo. Como docente mesmo, nunca foi muito o meu sonho. Ok. Portanto, eu sou uma pessoa que gosto, de facto, de transmitir os conhecimentos que tenho, partilhar e também aprender com os outros. Não gosto só de falar, também com a malta jovem, mesmo com os séniores, ouvir também o que os outros têm. Já liderei várias equipas, já fui responsável de várias unidades hospitalares em termos de farmacêuticos recém-formados e sempre liderei e treinei-os. Tenho algumas amigas ainda hoje que estão a chefiar e que lembram-se e continuo com isto. Portanto, nós recebemos também agora uma CAPFA e uma OFA que partiu do zero, em que nós tivemos que abordar não só a parte da área profissional, mas também a parte administrativa, que felizmente são duas componentes que eu tenho, por ser gestora e por ser farmacêutica. Então isto ajudou a que tivesse uma visão mais holística do setor, porque nós estamos aqui, mas nós temos que interagir com a AGT, temos responsabilidades fiscais, temos que ter contabilidade em ordem, temos que ter apoios jurídicos, portanto, temos que ter recursos humanos organizados, como se tratasse de facto de uma empresa chamada Ordem dos Farmacêuticos de Angola e Câmara dos Profissionais de Farmácia de Angola. É um processo. Sim, é É um um processo É difícil. complexo. Mas Com passos pequenos ou largos, mas chega-se lá. Chega-se Chega-se ao longe. Tenho a certeza que sim. Em março teremos o nosso relatório Final. da atividade. Oh, E aí iremos ver o quanto a gente caminhou, o que é que foi feito administrativamente, para partilhar com todos os colegas, que nós fazemos questões nas nossas assembleias Ok. de partilhar sempre tudo. Já fizemos 4 assembleias e em todas essas assembleias nós apresentamos sempre o ponto de situação, que a gente chama o PDS, do nosso cronograma de trabalho. Porque nós apresentamos no início do ano e é isto que nós estamos a cumprir. então em Nessa março este vai processo ser em poderá estar março. concluído. A ver, vamos. Mais Se não coisa, houver menos mais tempo, tempo, menos tempo, nós estamos a lutar para isso. Há algumas coisas que não dependem só de nós, não é? Temos que ter os parceiros, os ministérios que chancelam os nossos documentos e tudo mais, mas o processo administrativamente, o nosso percurso, tudo o que a gente fez, o que tínhamos, o que recebemos, o que construímos, o que adquirimos, tudo que diz a parte administrativa, o que foi estruturado. fecha em março. Em princípio, em março tem que se apresentar contas, fechando ou não, Mas tem é que obrigatório estar por lei, Sim. e é isto que a OFA CAPFA gostaria de fazer pela primeira vez dentro dessa instituição. Muito bem. Então, assim que quando este processo estiver concluído, acho que a partir de agora podemos começar a pensar numa comemoração. Os farmacêuticos merecem, doutora. Exatamente. Uma comemoração da classe. Exatamente, exatamente. Foi um ano muito difícil para nós, gostaríamos de ter sido mais festivos, mas a necessidade e as circunstâncias em que a nossa classe se encontrava administrativamente, tínhamos que trabalhar com prioridades. Com prioridades, e estas prioridades também somos poucos a trabalhar. Arranjei alguns voluntários também, às vezes um bocadinho à força. A turma dos vampiros. A turma dos vampiros, mas graças a Deus lá estão. E então nós tínhamos que nos decidir, porque é muito trabalho administrativo, que os colegas às vezes não têm noção. Às vezes numa noite avaliamos 200 processos, interagir com universidades, com o INARES, interagir com vários órgãos, com
com os colegas das regiões, que também tenho que agradecer, que também estão lá à noite nos seus locais, lá vão agilizando e sensibilizando. Há mais um membro. Ele quase não dorme, então. Exatamente, para a turma dos vampiros. Sim, seja bem-vindo. Vai lá, ele quase não dorme. Ele está a ser paradoxal, porque está a falar da pessoa que mais dorme entre os amigos dele. Mas pronto. Exato. Doutora, sinto que nós ainda temos passos, né, para cumprir. Temos etapas por cumprir, né? Mas que contributos é que nós ainda, enquanto farmacêuticos, podemos trazer para o panorama da saúde angolana? Contributos em termos mesmo de melhoria, né? Para aquilo que está bom para a nossa saúde. O que é que nós ainda podemos fazer? Olha, temos trabalho sim pela frente, vamos começar, podemos trabalhar nas nossas receitas, padronizar as receitas médicas, podemos trabalhar principalmente a nível comunitário, que é lá que nós somos os guardiões da nossa comunidade, não é? Porque nós somos um profissional que está em cada bairro, em cada esquina, em cada lugar, somos os mais próximos, dá a perceber. Então nós temos trabalho de sensibilização, temos muito trabalho de informação a dar também aos nossos utentes. De humanização, exatamente. Todo tipo de orientação nós temos que dar, temos este campo aberto também a nosso favor. Temos que ver que nós agora estamos com boas perspectivas em relação à indústria, que será uma maravilha. Vamos dar os primeiros passos. Próximo ano já. Exatamente, se começa com paracetamol, já é de louvar, depois tudo o resto vai caminhando, mas já estamos a dar, não é? Alguns passos à frente, que é começarmos a produzir alguma coisa. Estamos a ter também, mais de intervenção a nível dos laboratórios de análises. Estamos a trabalhar bem e melhorou muito a parte da regulamentação de toda a nossa atividade, não é? Hoje já temos uma ARMED, firme, que está a dar os seus passos. Já estamos dentro hoje, a doutora Margarete Quinhoça já está ali a alinhar a sua farmacovigilância, situações que nós não falávamos da farmacovigilância há anos atrás. Portanto, temos jovens a fazerem a divulgação, o marketing da farmácia, que nós não somos balconistas, nós somos os profissionais, tiramos um curso para decifrar caligrafias. Portanto, hoje nós já somos parceiros, interagimos a nível dos hospitais, somos um elo de ligação com quase todas as profissionais de saúde dentro de uma unidade hospitalar. Portanto, temos a faca e o queijo na mão, como se diz, para que a gente possa crescer, dignificar a nossa classe e transmitir a todos os utentes, a todos os profissionais, que nós somos farmacêuticos com orgulho e que estamos disponíveis e abertos para interagir em qualquer um destes processos. Muito bem. Muito bom. E a doutora falou aqui há pouco tempo da indústria, né? Isso vai gerar mais emprego para recém-formados. A doutora se via trabalhar numa indústria farmacêutica? Não é o meu ramo. Não é mais é clínica. Pois, eu gosto mais da parte hospitalar. Portanto, somos quem dois. tem. Exato, somos dois, não é? Sim, senhora. Três. Ok, 3 para a parte hospitalar. Exatamente. Mas quem tem esta pretensão já é muito bom. Sim. Porque tudo começa mesmo pela indústria, não é? Nós, sem a indústria, não existe a parte farmacêutica na sua atividade como tal, comunitária ou hospitalar, não é? Tem que ser mesmo a indústria e não só diretamente o profissional farmacêutico e da indústria, porque o que também está na parte na parte científica, na parte de investigação. Sim. É o ponto para depois a indústria poder produzir. Portanto, há um ciclo, há um alinhamento. Intercâmbio, exatamente, que começa num para ir para o outro. Certo. Eu não me vejo muito na indústria. Eu gosto da farmácia hospitalar, porque, pronto, eu vim de uma formação que também tínhamos a parte da manipulação. E eu já me sentia a fabricar.
de uma forma artesanal, mas a gente tinha que fazer desde a parte da dermocosmética, fazíamos, sei lá, aftershaves, fazíamos cremes hidratantes, fazíamos sabonetes, portanto toda esta componente de produção a gente já fazia, como fazíamos comprimidos, né? Produzíamos os comprimidos, produzíamos cápsulas, supositórios, todas essas formulações a gente já fazia a nível hospitalar, e até porque também quando eu estagiei, a farmácia em que eu estagiei lá no Porto também fazia manipulação, e não só para seres humanos, até para animais. Havia gatas epilétricas e que a gente tinha que preparar um anticonvulsionante, né? Seguindo lá. E então nós íamos fazendo já pequenas produções. Além de que, pronto, eu também, como gosto muito de dermocosmética, dos cremes, dos perfumes, dos aromas, essa coisa toda, já sinto um bocadinho mais isto na parte do hospitalar. Aquele bichinho. Aquele bichinho, até porque também na parte hospitalar nós também fazemos a preparação da alimentação. A entérica, a parentérica, essas alimentações. Sim. Então nós já temos ali a nossa câmara de fluxo laminar, já preparamos a dose em função do paciente, né, que nos é solicitado. Então, de uma forma indireta, a gente já produz, não em grande escala, mas já fazemos um bocadinho de produção. Eu acho que, na minha opinião, é das saídas farmacêuticas que tu tens várias componentes da farmácia. A hospitalar é que mais ficou. Ficou. Enquanto farmacêutico hospitalar, como é que tem sido o trabalho com os delegados de informação médica? Porque são os profissionais de farmácia que precisam de levar as atualizações para os hospitais. Tem trabalhado com muitos? Sim, aparecem alguns delegados de informação médica, faz mesmo parte, e nós estamos sempre abertos, são parceiros. Okay. Nós não podemos, dos vários laboratórios que estão representados aqui em Angola, sim, marcam-se encontros, analisamos, vemos as condições, avalia-se tudo isso e tem tido um bom resultado. Mas o hospital precisa fazer essa avaliação do laboratório em si, de onde vem determinado fármaco, ou faz apenas a avaliação da qualidade do medicamento? O hospital, como está hoje a nível do país, não é o hospital que faz, porque nós já temos a ARMED, que é o órgão regulador, sim, é a pessoa que faz a fiscalização, a pessoa, o importador ou o laboratório, quando chega cá a Angola, já teve uma interação prévia com o órgão fiscalizador. Com o órgão fiscalizador, portanto, com a inspeção e com tudo mais. Connosco é meramente a situação de sensibilizar, porque se vêm dois com o mesmo princípio ativo, não é? Depois o delegado, cada um deles vai fazer o seu marketing. É neste sentido que nós, muitas das vezes, temos mais inclinação para um ou para o outro. Ou para o outro, sim, mas exatamente. Não é... Ou para os dois, dependendo, não é? Exatamente. Há muitas vezes que o hospital pode optar por os dois? Pode-se também, o hospital privado pode ter paracetamol de 2 laboratórios diferentes. Ok. Muito bem. A doutora, estamos aqui a falar sobre fármacos, e a doutora no princípio da entrevista falou sobre as fissuras, né? Aquela linha que existe, as fissuras que existem no meio dos fármacos. Eu gostaria de perceber, doutora, porquê aquelas fissuras estão mesmo para quebrar o fármaco, não afeta as propriedades do mesmo? Dependendo, cada caso é um caso. Okay. Um paracetamol, tu até podes com aquela fissura abrir e tens 250 em cada um, porque são um analgésico, é uma coisa... Mas há outros fármacos que não se recomendam que sejam... Sim, que sejam fragmentados. Sejam fragmentados. Portanto, o que tem fissura, em princípio, sim. O que não tem, não deve. Ok. Não deve. Porque depois não tem a resposta... terapêutica, eficaz. Eficaz que a gente pretende. Ok. E é a partir desses fármacos que nós chegamos a uma parte da entrevista em que gostaríamos que a doutora deixasse ou desse alguns conselhos, né, para
para farmacêuticos que vêm depois de si, ou que vêm depois dos que vêm depois de si. São muitas gerações já. Exatamente, já estamos quase com 3, né? Quais são os conselhos que a doutora deixaria, né, na sua ótica, para que a classe continue a ter sucesso? Muito bem. Olha, o primeiro conselho, quando a gente termina uma licenciatura, nós devemos, primeiro passo, para sermos reconhecidos como farmacêuticos, é inscrevermos-nos na nossa associação. Ordem dos farmacêuticos e para os meus técnicos de médios, que eu não separo, também para a CAPFA. É o primeiro ponto para tu poderes ir para o mercado. O mercado só te pode receber depois de estares reconhecido pela ordem e pela Câmara. É o primeiro ponto que eu sensibilizo aos colegas. Não tentem andar à procura de empregos, porque depois o que é que acontece? Temos tido os órgãos reguladores e fiscalizadores, tudo mais, a responsabilizar as pessoas. Vão à farmácia, estás ilegal, o senhor aceitou, começas por ter um salário muito fora do padrão do mercado, porque estás ali numa ilegalidade. Portanto, legalize-se. Termina o curso, legalize. E tenha sempre uma postura ética. Todos nós tivemos no nosso curso de ontologia ética. E muitas das vezes não podemos esquecer esta parte. E nós, profissionais, devemos nos pautar pela ética, pelas boas práticas farmacêuticas. Nossa postura diante do nosso utente, quer na farmácia comunitária, hospitalar, quer mesmo também diante do quem está em análises clínicas, quem está na indústria, devemos nos pautar pela ética das boas práticas. E as boas práticas é como se fosse a nossa Bíblia farmacêutica. Nós sabemos como é que devemos nos comportar, não devemos incentivar a automedicação, sensibilizar para o uso racional do medicamento, saber orientar o paciente quando pode tomar um paliativo para determinadas situações, quando é que deve recorrer ao médico. Portanto, todas estas situações nós devemos ter tudo isto alinhado e devemos seguir de facto essas boas práticas. Para outras áreas profissionais, como o ensino, como a indústria, como a parte da regulação, também devemos ter a nossa postura. Devemos sempre transmitir, divulgar o máximo a nossa legislação, os nossos estatutos, nossas boas práticas na indústria, incentivar os colegas que nós devemos cumprir com todas as boas práticas em todos os posicionamentos em que a gente estiver. Quando estamos numa assembleia, quando estamos a representar dignamente a classe, certo, não é? Com aquele orgulho de que somos farmacêuticos. Vestir a camisa. Vestir a camisola, sim, exatamente. Às vezes nós temos que sentir isso, porque é assim que nós somos respeitados. Certo. Eu sou um farmacêutico e não é só ser, é também saber estar e ter o posicionamento de farmacêutico. E é isso que eu às vezes... E ter muito, que é uma situação que às vezes nós sentíamos, posicionamento institucional. Nós temos que nos sentir como uma instituição. E quando aí a gente está, um mau passo nosso, uma má palavra nossa, estamos dentro, afeta muito. Temos muita responsabilidade que às vezes a gente não avalia isto, orientar mal um paciente, não termos posicionamento de querer vender o medicamento. Temos que ter sempre, estamos a dispensar o medicamento certo para a pessoa certa e não só o vender o medicamento. Portanto, temos que saber avaliar isto, que este é que é o nosso papel. Exatamente, o nosso verdadeiro papel como farmacêutico. Logo surge aqui uma necessidade de se escolher a dedo os profissionais que vão representar a nossa ordem ou a nossa CAPFA. Exatamente. E é nisto que eu digo, há algumas questões que nós muitas das vezes confundimos, que ao representar a nossa ordem, a nossa CAPFA, o perfil deve ser o mais completo possível e não basearmos-nos apenas em anos de profissão desta pessoa. Por quê? Porque nós, ao liderarmos a ordem, não basta apenas ser farmacêutico. Ok. Temos que ter em atenção a gestão. O comprometimento em si.
comprometente, mas com vertente de gestão sim, também. gestão. A pessoa que lá está tem que ter uma equipa de gestão para apoiar. Porque muitas das vezes nós pensamos que eu sou professor, catedrático, e eu o suficiente para ser bastonário. Eu sou uma farmacêutica conhecida, é o suficiente para ser bastonária. Eu sou, agora temos, como é que se chama? Agora estão a usar muito os farmacêuticos TikTok. Qualquer agora tem, não é? Os farmacêuticos TikTok que agora vão e dizem, olha, o paracetamol serve para isto, serve para aquilo, tomem para isto, dão conselhos que desnorteiam. Exatamente, que tem não sei quantos seguidores e também já pode ser concorrente ou sentar-se na cadeira de bastonário. Não, nós temos que ter muita serenidade neste aspecto. Nós temos que ver o equilíbrio psíquico e emocional da pessoa em si. Há pessoas que são explosivas, pessoas que o temperamento em si, pessoas que não são abertas a novas circunstâncias, a dinâmica do setor. Eu paro há 30 anos que me formei, eu estou parada naquilo e aquilo que tem que ser. Portanto, e depois não acompanho. Hoje nós já estamos a fazer a nossa informatização via digital. Há anos atrás era em papel físico, colar a fotografia, fazer um cartão em cartolina, emitir. Hoje já estamos. Então temos que estar abertos e acompanhar. Muita estrada. Exatamente, todas essas circunstâncias. Portanto, eu gostaria de facto que as pessoas não tivessem em conta apenas pequenas coisas, um núcleo que tem muita visibilidade, porque na prática muitas das vezes isso não funciona. Certo. Porque nós temos que considerar quer a Ordem, quer a Câmara como uma empresa. E é uma empresa. Temos que considerar, mas muitas das vezes não é considerada nem é tratada como tal. Nós temos que ter estrutura de RH, estrutura de contabilidade, estrutura jurídica, nós temos que ter tal e qual, porque nós temos obrigações fiscais que devem ser cumpridas, nós temos que saber gerir as cotas dos nossos associados. Eu não posso... Que é uma luta também. Não posso pegar, agora tenho 20 milhões na conta, então agora vou comprar um I10, sem mais nem porquê, quando não temos dinheiro para comprar as carteiras, para poder imprimir. Portanto, tem que ser mesmo justo. Eu estou a falar numa linguagem básica para que as pessoas percebam que a visão de gestor, do núcleo que vai gerir a Ordem, tem que existir e tem que mostrar provas de abertura para este caminho. Certamente, eu vou me apegar aqui na deixa da doutora. Nesse caso, qual seria o perfil adequado do futuro já bastonário? Sim. Da visão da doutora, obviamente. Sim, exatamente. Olha, na minha visão, eu gostaria que fosse uma pessoa com mente aberta, que fosse uma pessoa bastante equilibrada, da parte emocional. A doutora toca muito no aspecto emocional, porque assim, nós muitas das vezes na parte emocional, porque a parte emocional é que faz com que muita coisa aconteça. Muita gente às vezes pensa que não, porque se eu começar aos gritos, de forma explosiva, quem ouve numa assembleia, só o que eu digo é que está certo. Não. Nós temos que trabalhar, o futuro bastonário tem que trabalhar com evidências. Certo. Está a perceber? Ele quando diz que vamos fazer isso, seguindo, tem que dizer com que base em que lei. Não posso eu chegar, olha, hoje vamos fazer assim, a OFA agora já não é assim, é assado, tomo decisões, sem respaldo jurídico. Porque eu acho que devo fazer assim. E é esta cultura que nós temos que terminar. Não é eu acho que tem que ser assim. É de acordo com a lei. A gente tem que seguir a lei. A gente tem uma determinada ambição, mas temos sempre que consultar o que é que a lei nos permite neste sentido. Para que a gente não se desvie. E o colega que também depois quer, o fazedor de opinião, tem que dizer, não, esta decisão foi tomada de acordo com a lei tal. E consulta esta lei, analisa, para depois comentar e manifestar se está certo ou não e se está a ser corretamente implementado. Situação que muitas das vezes não se vivencia hoje em dia. Eu acho intuitivamente que não se deve fazer, que não vamos fazer isto e não se faz. Porque alguém determinou e prejudica uma classe. Portanto, a classe tem que estar orientada
e aprender a consultar e juridicamente todos os nossos passos são jurídicos. Tanto podemos ser responsabilizados como responsabilizar quem nos está a comandar. E muitas das vezes as pessoas sentem-se imunes a isso. Um grau de impunidade. Porque eu é que sou a chefe, eu determino porque eu acho. Quando eu estou a infringir uma lei que prejudica um núcleo de 20 e poucas mil pessoas. Portanto, nós temos que ter esta componente jurídica, porque as pessoas às vezes entram no WhatsApp, comentam pura e simplesmente. Este lado da classe também tem que trabalhar. E o futuro bastonário tem que ter sempre isto em mente, que está lá a representar um núcleo, não a sua vontade, mas representar condignamente uma classe e que tem que prestar contas. Que é o que muitas das vezes as pessoas não se preocupam que têm que prestar contas. Se saiu mais 2.000 kwanzas ou menos 2.000 kwanzas daquele extrato bancário, tem que justificar o porquê que saiu, para onde é que foi. E são culturas que muitas das vezes as pessoas não têm isto presente. Eu pago isto, eu faço aquilo, entrou X, não prestam contas com regularidade, não justificam o que é que acontece. E é isto que às vezes... Então nós temos que ter isso. Tens que ter o património todo justificado, que tu compraste isso, que está aqui, se está ali um computador comprado, eu tenho que apresentar este computador. É tudo a... Neste caso também deve haver a cultura da cobrança, enquanto membros, né, da OFA, membros da CAFA. Exatamente, mas os membros, por isso é que existem as assembleias, e os membros devem ir às assembleias. Muitas das vezes... Informados. E há regras para se ir a uma assembleia, porque os documentos de quem está a gerir têm que ser submetidos no mínimo com 5 dias antes da assembleia, para que o associado possa ler, inteirar-se do que ali está, assinalar as suas dúvidas e possa interagir. Não é dentro de um grupo do WhatsApp, porque dentro de um grupo do WhatsApp não é legal, é dentro da assembleia que ele pode manifestar e fica registado em ata e é lá que se discutem os assuntos. O grupo do WhatsApp meramente é para comunicar de uma forma informal, porque não formaliza, e os colegas não vão, ficam no WhatsApp e depois tecem considerações que às vezes não são certas. O gestor também faz a sua parte errada dentro da plataforma e anda um bocadinho assim. E é este trabalho que nós também estamos a tentar alinhar. Isso e que quer já dizer sentimos que o futuro a Jean Bastonário tem muito trabalho pela frente. Tem, sim, senhora. Terá, há muito trabalho pela frente. Terá, com certeza, porque a classe toda. Com a ajuda da classe, e a classe também já está a cobrar, também quer ver resultados, quer ver, compara-se com as outras ordens. Nós vemos que os outros já têm academias, fazem provas, as outras ordens não acabas a licenciatura e entras diretamente para uma ordem. Tem que fazer uma prova. Tens que fazer uma prova, ainda ficam uns 6 meses ou quase 1 ano ou 9 meses, como faz, por exemplo, a OPCA, que é a Ordem dos Contabilistas, está a perceber? Fazem este teste e então... Temos condições para isso já, doutora? Não, ainda não temos, estamos a falar do futuro, né? Da ordem, já que falamos do futuro bastonário, o que é que se avizinha, não é? O que é que se espera, o que é expectante em relação à nossa atividade. Portanto, há muita coisa que nós precisamos alinhar. Neste momento estamos com os estatutos, mas depois de aprovado existirão regulamentos, e os regulamentos é que vão... ditar todas as regrazinhas daquelas linhas que estão no estatuto, e é aquilo que nós vamos ter que cumprir. Boas. Exatamente. Mas estás com medo do teste? Não estou com medo. Agora me surgiu aqui uma inquietação como a coordenadora. A doutora já não pode ser a candidata, certo? O nosso estatuto, em princípio, o regulamento não permite. Atualmente, o regulamento não permite, foi assim estruturado, que o regulamento não permite que seja, porque estamos a preparar uma documentação para um futuro, uma futura bastonária. O regulamento não o permite. Bastonária, né? Sim, vamos. Mas como tudo, como sabem, tudo depende de uma assembleia. Sim, certo. Tudo depende sempre de uma assembleia. Nunca os regulamentos, os estatutos, essas coisas todas são sempre dinâmicas. Certo. Tudo dependendo de uma assembleia. Então está aqui tudo em aberto ainda. De acordo com que as leis e com vigor e com o estatuto e uma assembleia, porque mesmo havendo regulamentos, estatutos e tudo o que existe, a assembleia sempre é soberana em alterar
o que entender, sim, é a Assembleia. Certo. É bem provável que se calhar a gente vai ter uma bastonária, não um bastonário. A ver, vamos, o futuro, tudo é possível, o futuro a Deus pertence. O que nós queremos é alguém que represente de facto a classe com dignidade. Que vista mesmo a camisa. Que vista a camisola e que tenha orgulho na profissão, disponibilidade, porque não é alguém para lá ir sentar-se e depois não resolver as situações. Tem que ser haja vampiro também. Exatamente, disponível para poder levar uma ordem, não é só candidatar-se e lá está, porque senão depois caímos naquilo de que as coisas não andam, de que está tudo parado, de que não há, e nós temos que levar as coisas avante, saber cobrar as cotas, identificar quem não está. Hoje nós já temos algum património também e temos que ir atrás de alguns colegas para cobrarmos a cota, estão a cumprir, graças a Deus já uma boa parte tem cumprido e tem estado a... Nem está inscrito. Não estão, não me digam, vou suspender esta entrevista. Vamos tratar já para a Exatamente, imediatamente. Porque agora vamos ter os órgãos, porque aquilo tem um código QR, o cartão. E este código permite, por exemplo, que o órgão fiscalizador nem precisa de interagir com a ordem para saber se tu estás legal ou não. Ele aproxima só um smartphone, a câmara, ele já vê o ponto de situação, o status em que está a tua posição em relação à ordem. Se estás ativo, se não estás ativo, se está tudo ok ou não, porque no sistema nós temos a capacidade de bloquear quem não está, de penalizar quem não está. Portanto, há vários campos para a responsabilização, tanto que nós já temos trabalhado com o SIC, agora é a ANESA, né, que vem coordenar as coisas, mas já tem a ciência de que é assim que se irá proceder. De Cabinda ou Cunene, onde houver um farmacêutico, é só apresentar a um técnico, aproximar a câmara e já sabe qual é a situação. Boa. Gostei dessa parte, que a gente... Trabalhamos... eu esqueci-me de tocar no ponto que a gente está a falsificar documentos. Há muita gente a falsificar documentos. Então é bom que essa parte exista. A rigorosidade, sim. Sim, porque nós não sentamos 5 anos na universidade, nem fazemos formações constantes para depois aparecer um gajo que tem uma carteira qualquer só porque conhece de informática e lá foi e fez. Exatamente. Nós quando trabalhamos nesta plataforma e quando selecionamos esta plataforma foi mesmo tentar ver alguns critérios de segurança. Certo. Não é? Porque aquele cartãozinho só que deixou o papel impresso e é impresso logo o cartão, é um bocado complicado. Então nós tivemos este cuidado em pedir mesmo o código QR, mesmo os nossos ofícios, as nossas cartas vão saindo sempre com o código QR. Trabalhamos muito a turma do Vampiro, mais uma vez um abraço para todos, para desenharmos bem o que é que a gente pretendia e quem contratar para fazer este trabalho desta forma. Boas. Certo. Nós estamos mesmo já na reta final da nossa entrevista. A doutora também já está com muitas responsabilidades. Exatamente. Entendendo o tempo. Então estamos mesmo já na reta final. Agradecer a presença da doutora. Se a doutora tem alguma mensagem a deixar... para alguém da turma dos vampiros, por exemplo, para continuar a motivar, não é? Enquanto nós estamos aqui e continuaremos a passar informação aos farmacêuticos todos para que continuemos a trilhar o mesmo sempre. Exatamente. Olha, para todos os vampiros de Cabinda ao Cunene, nas diferentes regiões, resta-me dar-lhes mesmo aquele abraço muito forte, reconhecer a vossa dedicação. Hoje temos muitos técnicos médios e farmacêuticos das diferentes regiões na distância inscritos na nossa plataforma. Estamos a conformar tudo isso. Continuem a ser vampiros, que isto vai levar a classe a muito bom porto. Agradeço-vos mais uma vez terem acreditado neste desafio, na minha liderança, terem apoiado todas estas nossas ideias. Temos interagido sempre, escuto-vos também e nesta dinâmica toda estamos todos a caminhar muito bem. Para todos os farmacêuticos e todos os técnicos médios, também de Cabinda ao Cunene, vai aquele forte abraço farmacêutico de uma senhora farmacêutica que ama esta profissão,
que está muito disponível e sempre predisposta, desde o primeiro dia que recebeu o seu canudo, ou melhor, quando pôs o primeiro dia o seu pezinho dentro da Faculdade de Farmácia, que iríamos revolucionar o setor. E aqui estamos a caminhar neste sentido. Passaram-se 50 anos, já houve vários workshops, várias abordagens e vários comunicados mesmo da OFA-CAPFA, em que faz um resumo do histórico de como estávamos há 50 anos atrás e como estamos hoje. Apelo mais uma vez a todos que se dediquem, que estejam sempre predispostos a participar nas assembleias. É lá que a gente vai discutir todos os nossos assuntos da família farmacêutica. Aquele abraço mais uma vez para a OFA e para a CAPFA e que tudo corra bem, que 2026 em diante seja um mar de rosas e tudo de bom para esta classe farmacêutica e que estas rosas se transformem em princípios ativos para dinamizar esta classe. Bem-aja a todos. Edição, uma salva de palmas, por favor. Esse discurso esquece. Então, é mais uma edição do Núcleo Cast. Nós, Núcleo Farmacêutico, nos despedimos aqui e voltamos em breve com a próxima edição. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e partilhar essa informação para que chegue a todo mundo. Juntos. Guiri, estamos juntos, foi.